E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral proibiu, nesta terça-feira, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro de usar na sua propaganda eleitoral imagens feitas durante as comemorações do bicentenário da independência, em 7 de setembro. A decisão dos ministros seguiu por unanimidade o entendimento do ministro Benedito Gonçalves, corregedor da corte e relator do caso. No último fim de semana, Gonçalves acatou um pedido feito pelo PT e concedeu liminar proibindo o chefe do executivo de utilizar as imagens por alegado ferimento do princípio da isonomia. Na noite de terça-feira, em plenário, o relator reforçou a tese. Ao TSE, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que não houve comportamentos eleitorais durante o desfile militar de que o presidente participou. Disseram ainda que houve ato político em seguida dos eventos, mas que ambos não se misturaram, pois o discurso foi feito fora do palanque, onde outras autoridades estiveram presentes e sem a faixa presidencial. Você, Zé? Essa unanimidade me preocupou, né? Uma unanimidade no plenário do Tribunal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um assunto muito controverso e para mim ficou muito mais claro depois da defesa que os advogados da chapa do presidente Jair Bolsonaro e Braga Neto fizeram no próprio TSE. Eles pediram, inclusive, prevendo, né, um resultado negativo, que se usassem as imagens que não foram feitas pela televisão oficial, pelo grupo oficial do presidente, mas imagens como essas que nós estamos vendo aqui, que são óbvias demais. E foram negadas as imagens, quer dizer, não poderia usar, por exemplo, a imagem feita por um telefone. Se isso acontecesse lá atrás, antes da existência da internet, seria realmente um grande prejuízo. Mas agora a gente vê claramente que não se trata disso. Todo mundo já conhece essa imagem, um mar de verde e amarelo, famílias inteiras armadas até os dentes, de cores boas, cores da pátria, verde e amarelo, e com bandeiras sem o mastro, foi proibida a entrada do mastro, né? E uma enorme bandeira circulando entre os quase um milhão de pessoas que estiveram na praça, e isso aí não poderá ser visto no horário eleitoral. Mas nada impede que todos transmitam essas imagens e todos já têm na cabeça o que aconteceu no 7 de setembro. Mas fica uma grande mensagem, né, do plenário, por unanimidade, proibindo imagens óbvias. Mais do que isso, a reclamação também não é boba. A reclamação sabe que essas imagens já são conhecimento de todos e que isso até acelera a transferência dessas imagens entre os particulares e não exatamente a campanha. A campanha está proibida de usar. Então, o que acontece? Fica a intenção subjetiva, né, dos fiscais do TSE, os adversários, que em justiça eleitoral o principal fiscal é o adversário, de que impregnou a derrota a chapa do presidente Jair Bolsonaro e que essa chapa estava cometendo ilegalidades, irregularidades. Veja bem que não foi julgado ali o abuso do poder econômico, o abuso político, né? Porque aí seria a destituição da chapa ou até futura cassação, para se ter uma ideia da seriedade com que trataram uma coisa tão simples como imagens e uma reunião que não foi paga por dinheiro público e que foi uma organização espontânea e o presidente apenas subiu no trio elétrico lá para falar. Então, assim, foram dois eventos, duas imagens. Uma, a oficial, o presidente da República, nas suas funções, com a faixa presidencial, desfilando no desfile cívico-militar, né, as escolas daqui de Brasília participaram, os militares, saiu desta, que tinha um horário marcado, e foi para o povo, né, que tinha outro horário, era um pouco mais tarde, tirou a faixa presidencial e subiu com seus amigos no trio, né? São dois eventos diferentes. Você, Schelp, o que achou da confirmação agora em plenário dessa decisão do TSE em 2 minutos? Olha, não há dúvida que o presidente Jair Bolsonaro, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, usou a estrutura oficial do 7 de setembro, do bicentenário da independência, para fazer a sua campanha, para fazer comício, para fazer um ato político eleitoral. Aliás, não havia surpresa nenhuma, isso vinha sendo anunciado há meses, né? Desde que a equipe do Bolsonaro começou de fato a organizar e a convocar as pessoas, já a partir de julho, para esse grande ato, para aquilo que seria um grande ato eleitoral, a
aproveitando justamente o bicentenário. E uma das confirmações de que se trata disso é o fato de que a campanha de Bolsonaro declarou ao TSE apenas R$30 mil de gasto nos atos de campanha de 7 de setembro, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. R$30 mil é muito pouco, considerando toda a estrutura, tudo que foi utilizado, né, para garantir essa grande mobilização. Desses R$30 mil, R$22 mil foram para a captação de imagens do evento. Então, supostamente, a campanha do Bolsonaro tem aí imagens para usar, além das imagens oficiais que foram produzidas, por exemplo, pela TV Brasil. E os outros R$7,9 mil, R$7.900, foram usados para alugar grades lá no Rio de Janeiro. Então, isso ou indica, né, que a declaração, a prestação de contas que foi feita não está completa e foi gasto mais, e aí seria um crime eleitoral, ou é isso mesmo que foi gasto e, obviamente, se utilizou a estrutura que já existia ali para as próprias comemorações oficiais, né? Para efeito de comparação desses R$30 mil, a campanha do Bolsonaro gastou só em pesquisas eleitorais, pesquisas para embasar os marqueteiros da sua campanha, R$2,2 milhões. É a campanha que mais gastou em pesquisa até agora, o que comprova que a campanha do Bolsonaro também acredita em pesquisa. Mas a decisão em si, né, de proibir o uso de imagens oficiais não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, né? Essas imagens já estão correndo no Brasil, era natural que isso ocorresse, não terá efeito zero na campanha, né? Além disso, em relação ao julgamento, né, um futuro possível, se houver, né, um futuro julgamento sobre uma cassação de chapa em relação ao uso, né, abuso de poder econômico, ao uso desse evento, há uma outra questão que se deve levar em conta, né? Lembrando que em 2018 houve aquela questão do disparo em massa de WhatsApp, e depois o TSE decidiu que aquilo não havia feito diferença na campanha para a vitória de Bolsonaro. Então é muito possível que, neste caso, se possa vir a ter o mesmo entendimento. Você, Ana? Vitor, as ruas estavam fechadas para os outros políticos? Eles não poderiam também congregar com o povo brasileiro? O povo brasileiro disse: não, a gente só aceita o presidente Bolsonaro. As ruas foram fechadas pelo presidente, pelo partido do presidente. Sobre dinheiro, Vitor, ou usar a estrutura, a máquina, dos 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo eleitoral, 758 milhões foram para a União Brasil, 500 milhões para o PT, aí numa soma de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda lideram a lista aí MDB com 360 milhões, PSD com 343 milhões, PP com 333 milhões e PSDB com 317 milhões. Então, dinheiro para fazer palanque, para botar o povo na rua, todo mundo tem. Inclusive, nós estamos pagando. Nesse imoral fundo eleitoral, nós estamos pagando. Dinheiro para que essa gente, esses outros partidos e políticos fossem às ruas? Tem. Não foram porque não quiseram. As ruas estavam abertas, o povo estava feliz nas ruas, celebrando não apenas o presidente Bolsonaro, mas também o bicentenário do Brasil. Só que esses outros partidos não amam o Brasil, já está muito óbvio. Eles têm nojo, eles têm ódio da classe média, eles não querem se misturar com esse povo que agora resolveu falar e gostar de política. A verdade é essa, porque dinheiro todo mundo tem para ir para as ruas. Agora, o TSE, nós cantamos essa pedra ontem, né? O TSE é ativista e vai proibir qualquer coisa que beneficie o presidente Bolsonaro, porque o TSE nada mais é do que um puxadinho do ativista STF. Só que não tem como brigar com as imagens mais. E quanto mais eles proíbem, quanto mais eles tentam colocar a campanha do presidente para baixo ou as legítimas preocupações do povo brasileiro, mais os indecisos vão se decidindo, né?
Para finalizar, Vitor, nós tivemos logo após o 7 de setembro, né, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva chamando aí as manifestações, o povo nas ruas de Cuscuz Clã, né? E quando ele disse isso, centenas e centenas de imagens de negros maravilhosos, patriotas, vestindo verde e amarelo, pipocaram nas redes sociais. Então, isso do TSE proibir Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro, isso só vai ajudar a campanha e inflamar ainda mais aqueles que amam o Brasil. Você, Augusto, que achou dessa decisão? Vamos deixar de conversa fiada, né? Eles não querem que o PT não quer que seja vista, muito vista, e já foi visto por causa de todo mundo, a multidão. Não quer ver essa demonstração de força. Que a Ana Paula disse tudo. Que é isonomia. Né? Diz, não houve isonomia. O que é isso? Igualdade para ocupar as ruas? É só ir. As ruas, basta ir. Ocupa o que eles quiserem aqui. Você sabe que não precisa pedir autorização para usar o espaço em São Paulo. Você comunica à Secretaria de Comunicação, à Secretaria de Segurança. E ela providencia o esquema de proteção, tá? É só avisar. Não houve quem tivesse convocado essa manifestação. Ninguém lembrou de pedir autorização para Paulista. O povo foi espontaneamente. Foi uma manifestação política, em véspera de eleição vai se esperar o quê? Que você não aproveite um feriado e mostre a força que o adversário não consegue mostrar? E o 1º de maio? Eles fazem o 1º de maio com aquele kit manifestação, né? Com tubaína, sanduíche de mortadela e tal. Eles fazem o quê? Para comemorar o Dia do Trabalho? Claro que não. Eles fazem para continuar ali cavalgando os sindicatos. Agora, partido que recorre a isso... Não pode mostrar essa foto porque usou a máquina. Então, não, o Lula nunca fez isso. Quando era presidente, imagine, ele usou o mensalão. Para se reeleger em 2006, ele comprou partidos com o nosso dinheiro. Não para fazer isso aí, esse tipo de manifestação, não. Ele queria o apoio dos partidos que foram comprados, como provou até o Pretório Excelso. Foram condenados todos. E inventaram a quadrilha sem chefe, né? Só tinha o gerente, que era o Zé Dirceu. O chefe, né? O procurador-geral até fez uma brincadeira, que é Antônio Fernando, né? Porque ele indiciou 40, né? Ou 39, para faltar 1 para 40. Ele deixou claro o que ele pensava dessa história aí. E agora vem, não pode usar a máquina para levar povo à rua. Então não precisa de máquina, não. Por onde passa, o povo vai à rua. Hoje passou por Presidente Prudente, ruas cheias. De novo, vai o Lula para Presidente Prudente, faz um comício maior. Ele agora querendo jogar no tapetão, vencer no tapetão, chamar o VAR, vamos conferir e tal, porque acredita no quê? Que ele terá o apoio dos que o soltaram. Claro, virou um partido. O STF, o seu puxadinho é outro partido, ou subpartido, ele vai ganhar todas. Para fecharmos, Fiuza, temos 2 minutos. Olha, a gente está numa situação muito preocupante, né, de degeneração intelectual, né, e moral, porque esse papo de ficar inventando tese e fingir que isso é direito, que isso é lei, isso é vergonhoso. E é isso que está acontecendo. A gente já viu, você quer invadir a vida de empreendedores que não devem nada à justiça, você, né, pega uma frase de WhatsApp, cria uma tese, né, de uma conspiração, e prende e arrebenta, como se dizia antigamente. E um monte de puxa-saco, né? Um monte de gente aí com flacidez moral, intelectual, entra nessa relativização, não sei o quê. Então vamos imaginar, falando aqui do Rio de Janeiro, Avenida Atlântica, uso da máquina, né? Na Avenida Atlântica, no 7 de setembro. Aconteceu o seguinte, em Copacabana, Princesinha do Mar, na Avenida Atlântica,
Até o dia 6 de setembro não havia nada. Não havia nada. Era um areal, um mar bravio, era um lugar impenetrável. E aí o Bolsonaro, usando a máquina, asfaltou, criou a Avenida Atlântica, né? Colocou caminhões de areia para o mar não agredir as pessoas, construiu alguns prédios rapidamente para que as pessoas pudessem ali eventualmente ter um comércio, né, para se socorrer, sequestrou uma série de barraquinhas de cachorro-quente, de milho verde e de cuscuz, e mandou botar tudo lá. E aí pegou a sua máquina, né, pública, né, mobilizou funcionários civis e militares para arrancar as pessoas de casa, sequestrar. Não disseram que ele sequestrou? De fato ele sequestrou. Ele mandou pegar todo mundo em casa, obrigou que vestisse de verde e amarelo e mandou sair na rua sorridente, hein? Quem não tivesse sorridente, a máquina ia cair em cima. Então é isso, foi o uso da máquina, porque é o povo na rua comemorando a data nacional por liberdade e que majoritariamente apoia o presidente, que é um político, que é candidato à reeleição, que eu saiba isso não foi proibido. Isso aí é considerado aí por esses desistentes, né, da lógica como um artifício. É claro que a gente sabe que não. É claro que, infelizmente, a gente sabe o papel que o Tribunal Superior Eleitoral tem cumprido, que é um papel lamentável. Nós vemos falando pelos cotovelos, nós vemos fazendo política, nós vemos indo a palestras o ministro Barroso, esse que disse que vão ver o tamanho do fascismo. Ué, se isso é o tamanho do fascismo, tem que processar o presidente por organização fascista. Aí mudou a tese agora? É o uso da máquina? Mas peraí, se isso é um encontro fascista, tem um objeto muito mais importante para se requerer, mas não importa o objeto. Importa é trazer uma conversinha que um monte de cúmplice, né, um monte de puxa-saco endossa como se fosse direito. E é isso, é o TSE, falei do ministro Barroso, que ele foi a um evento em Boston falar, recém-saído da presidência deste mesmo TSE, onde ele foi ao Congresso lá operar uma comissão para que não houvesse voto auditável. Olha a quantidade de elementos e de causas e motivos para que a gente confie no TSE na eleição. Aí o Barroso vai lá no evento do Jorge Paulo Lema, a afilhada do Jorge Paulo Lema, uma deputada, né? Pergunta, como é que a gente faz para o Bolsonaro não se reeleger? Aí o Barroso, que tinha acabado de sair desse TSE aí, que caça o povo, que proíbe o povo, ele disse, não, nós somos mais fortes que o inimigo. Ora, Vitor, para concluir, eu vou repetir, isso não é sutil, isso não é ardiloso, isso é caricato, isso é grosseiro. Quando é que o Poder Judiciário, a imprensa, o Congresso, a OAB, sei lá mais, a OAB não adianta, né? Enfim, quem acha que ainda tem um pouco de vergonha na cara e responsabilidade, vai sair da toca, vai sair do buraco da avestruz e reagir a isso. Em uma outra decisão do TSE, em uma vitória dos militares, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade nesta terça-feira a realização de testes em urnas no dia da eleição com a utilização de biometria e participação de eleitores voluntários no chamado teste de integridade. A inclusão da biometria foi apresentada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, mas ainda dependia de aprovação do plenário da Corte. O teste de urnas, realizado em todas as eleições, consiste em retirar uma pequena parte dos equipamentos das sessões no dia da eleição e levá-las para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Lá, em um ambiente monitorado por um juiz, servidores, técnicos e representantes de partidos, é realizada uma votação simulada em que os mesmos votos digitados na urna são registrados em cédulas e comparados. Desde 2002, ano em que se iniciou o teste, a fiscalização do procedimento é realizada pela Justiça Eleitoral. José Maria Trindade, com você, Zé, em 1 minuto e meio. Pois é, para os militares houve uma convergência. E os políticos diriam se tratar de um entendimento, mas houve uma convergência sim. Esse processo, esse debate sobre o sistema eleitoral foi muito bom, porque acabou numa transparência muito maior
da Justiça Eleitoral. Agora é fim de papo. Ninguém mais fala em voto impresso, em voto em papel. O próprio presidente Jair Bolsonaro já viu que não adianta, delegou isso ao Ministério da Defesa, que conseguiu vitórias importantes. Uma delas foi exatamente essa. O que acontecia? O teste de integridade, ele sempre foi feito. Como é que é? Coloca as urnas, os partidos escolhem, os fiscais escolhem aleatoriamente algumas urnas que são submetidas a um teste. Então as pessoas com filmadora, com papel impresso, diz, vou votar sim, vota exatamente como está impresso, coloca do lado e depois faz a apuração ali da urna e tem que dar o mesmo resultado ali do voto em papel e o voto da urna. Só que os militares entenderam que havia uma fragilidade, a possibilidade de um software malicioso que identificaria quando se trata de teste, porque não usaria a digital e o tempo de votação seria diferente. O processo normal demoraria mais. E aí, agora haverá este teste de integridade que isso aí pode, não será em todas as urnas, mas por uma amostragem boa que possa identificar realmente se há ou não algum software malicioso ali. Então agora eu acho que é fim de papo aí dessa conversa sobre o sistema eleitoral e ficou sim muito mais transparente.